Boa noite. Hoje, quinta-feira, 19h30, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a criação do universo na sua origem, natureza e mecanismo, sempre na ótica espiritual. Na semana passada, nós tivemos a oportunidade de estudar o pósitron, a formação do pósitron. Na semana anterior, foi a fusão do átomo etérico, né? Nós preparamos o ambiente, né? Preparamos essa involução ou essa condensação das energias para a criação da matéria, que é, no caso, o próton, né? Nós vamos mostrar aqui o próton, né? É, o início dele é o pósitron, né? Que a gente colocou aqui, tá certo? Foi esse supósito, né, onde não tem nenhuma manifestação ainda. Aqui é o limite máximo de condensação de cada átomo etérico. A energia amarela, que é o Prithvi, né, o átomo etérico de Prithvi, né, que é o amarelo, é uma esferazinha amarela. Aqui é o átomo etérico da energia negra, que é o Prana. Aqui é o átomo etérico da energia do Apas, né, que é a energia branca. Aqui é o átomo etérico do Vayu, que é a energia azul. E aqui, como estamos vendo, é o Tejas, né, é o átomo etérico do éter Tejas, né, que é a energia vermelha. Então, nós estamos vendo que eles estão parados aqui no centro, né, unidos no centro. A gente chama isso mais para cá, isso mais para cá, eles ficam bem unidos. Tá certo? Então, hoje nós vamos, a partir de hoje, nós vamos começar a trabalhar a descondensação do átomo. Aqui nós chegou no limite da condensação. Agora, a partir daqui, nós vamos estudar a descondensação. Na semana passada, nós já vimos, né, a geração do elétron. Foi? Lembra? Nós vimos a geração do elétron, né? E hoje nós vamos ver o próton, que é essa figurinha bonita aqui. Tá? Então vamos ver assim: criação, desculpem, mas o tempo não está bom para ninguém. Então vamos ver assim: quando o pósitron primitivo emite um elétron, ele passa a ser reconhecido como próton, ou seja, um pacote de átomos etéricos com carga positiva em torno do qual gira elétrons ou partículas com cargas negativas. Como o próton é constituído de átomos etéricos que estão ordenados como esferas em um rolamento e possui um movimento circular, induz no corpo do próton um movimento de rotação em torno do seu eixo. No princípio, o núcleo do próton é muito compacto. O raio da circunferência onde os átomos etéricos se movimentam é muito pequeno. E como a velocidade de locomoção é constante, eles giram em grande velocidade, dando muitas voltas em torno do centro, na unidade do tempo, produzindo grande velocidade de rotação externa no corpo do próton e mais força de energia cinética. Com esse movimento circular, vamos olhar aqui, manifesta-se a lei da dispersão ou força centrífuga. Os átomos etéricos vão abrindo mais espaço, aumentando o comprimento da circunferência, levando mais tempo para dar uma volta, diminuindo com isso a velocidade externa do próton. Esta diminuição faz com que diminua também o diâmetro da energia cinética, encontrando ela a mesma capacidade de força mais próxima do núcleo. A diminuição desta velocidade não significa que os átomos etéricos que o compõem tenham também diminuído a velocidade. A velocidade dos átomos etéricos é constante,
Porém, encontrando eles distâncias maiores para percorrer, levam mais tempo para dar uma volta, o que resulta na diminuição do movimento do próprio próton. O movimento de rotação do corpo de cada átomo etérico produz energia cinética, formando um anel concêntrico de alta vibração transversal que o circunda. Como o próton é constituído de vários átomos etéricos, existem vários anéis concêntricos de alta vibração transversal, e é nesses anéis que os vários elétrons tomam forma. A energia em cada anel se encontra em estado muito agitado, fazendo surgir espontaneamente pequenas aberturas ou brechas em sua textura. Cada brecha da energia torna-se um vórtice pela manifestação da lei do movimento, através do qual a substância etérica gira rapidamente, formando um arco na matriz etérica do próton. Concomitantemente, em cada átomo etérico que alcança o equilíbrio, manifesta-se a ação do golpe de luz do éter, que constitui o seu corpo, fazendo a velocidade da vibração aumentar. Essa energia passa através desse vórtice, reduzindo a velocidade da vibração até alcançar a etapa imediatamente inferior, que é a luz, que pode ser medida. As ondas de luz transformam-se. Deixa eu subir aqui. As ondas de luz transformam-se instantaneamente em partículas, ou seja, elétrons, quando se atritam com o arco na matriz do próton. É nesse arco que o elétron aparece e desaparece sem nenhuma motivação. Quando recebe o golpe de luz do éter, aumenta a velocidade da vibração da luz, passando para a quarta dimensão, ficando invisível. Esta conversão é o salto quântico, é a conversão do amor em luz. No princípio, o próton tem o elétron o mais afastado possível, isto motivado pelo grande movimento que os átomos etéricos lhe produzem em virtude do pequeno comprimento da circunferência que eles ocupam. Com o aumento da vibração, o átomo etérico vai se aperfeiçoando, ficando menos denso e, com isso, diminui a força de compressão, dando mais espaço às partículas do absoluto pela diminuição do calor, ficando mais rarefeito, levando mais tempo para dar um giro em volta do eixo. Com isso, diminui a força da energia cinética. A expansão do anel, que é produzido por essa energia, diminui, ficando mais próximo do seu átomo etérico, no caso. Como o elétron necessita de uma capacidade de força constante para se manter, aproxima-se do núcleo e toma lugar no nível de energia que lhe oferece aquela capacidade de força constante que o mantinha. A cada passo que aumenta a velocidade da vibração, a energia que fundiu o átomo etérico vai se dispersando, diminuindo a força concentrada, fazendo o elétron circular mais próximo do seu átomo etérico, ou seja, a penetrar a barreira nuclear e unir-se a ele, o átomo etérico, dentro do núcleo, formando deste modo um nêutron. Aí já é a próxima aula que nós vamos estudar, né? Depois disso aqui é o nêutron. Então vamos agora analisar parágrafo por parágrafo, né? E nesse parágrafo nós vamos vendo, analisando e mostrando as figuras, certo? Então, ele diz assim, olha, quando o pósitron primitivo, não é? Ou o pósitron, né? Inicial, né? É esse aqui, né? Okay. O pósitron inicial
Aqui agora nós vamos nos referir a ele, mas vamos analisar cada átomo etérico. Nós vamos ver agora a evolução de cada átomo etérico, tá certo? Então vamos colocar aqui, que é o que queremos, que é o próton, certo? E agora nós vamos analisando. Tá? Então aqui, ó, quando o pósitron primitivo ou inicial emite o elétron, ele passa a ser reconhecido como próton, ou seja, um pacote de átomos etéricos com cargas positivas em torno do qual gira elétrons ou partículas com carga negativa. Então, veja bem, como o próton é constituído de átomos etéricos que estão ordenados como esfera em um rolamento, a gente vai ver aqui, né? O próton, desculpem, mas a gente tem que ficar explicando direitinho, porque é uma coisa. Eles estão aqui ordenados, eles rodam assim, certo? Agora, cada um tem o seu eixo. O eixo desse é assim, o eixo desse é assim, certo? O eixo desse é assim, o eixo desse aqui é assim, e o eixo desse é para baixo, o eixo desse é para cima, tá vendo? Então, o eixo desse é aqui, é pá, nessa direção. Ele gira nessa direção, né? O corpo dele girando nessa direção. Esse já gira nessa direção, esse nessa direção, isso para cima e isso para baixo. Tá certo? Esse pigarro vai dar nada. Então, ele já tem. Agora vamos aqui. Como o próton é constituído de átomos etéricos que estão ordenados como esfera em um rolamento e possui um movimento circular, né, ele circula, né, induz no corpo do próton um movimento de rotação em torno do seu eixo. Né? Vamos ver de novo. Eu não vou botar mais o próton, não. Deixa eu depósito mesmo, que é a mesma coisa. Viu? E aqui é o eixo dele, tá certo? O eixo dele. Como os átomos etéricos estão girando nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Tchan, induz no corpo do pósitron um movimento também na direção, nessa direção. O corpo do pósitron começa a girar assim, certo? Nesse momento, nós vamos ver o que é que acontece quando o corpo do pósitron começa a girar. Ele começa a girar por quê? Porque os átomos etéricos começaram com esse movimento, né? Pela lei do movimento, eles, né? E os vórtices deles, né? Eles começaram a girar, né? Aqui dentro, né? Quando eles giram aqui dentro, cria uma velocidade no corpo do pósitron, e o pósitron começa a girar nesse sentido. Tá vendo? Então vamos ver aqui como é que diz. Como o próton é constituído de átomos etéricos que estão ordenados como esfera em um rolamento e possuem um movimento circular, né? Induz no corpo do próton, né, um movimento de rotação em torno do seu eixo. Tá vendo? Tá certo? Aqui, ó, no princípio, o núcleo do próton é muito compacto, né? O núcleo, né? Os átomos etéricos estão bem juntos um do outro, né? Então, com isso, o raio da circunferência onde os átomos etéricos se movimentam é muito pequeno. E como a velocidade de locomoção é constante, eles giram em grande velocidade, dando muitas voltas em torno do centro na unidade do tempo. O tempo é um segundo, né? A unidade é um segundo, produzindo grande velocidade de rotação externa, ou seja, do próton, e maior força da energia cinética. Então, vamos ver aqui. Né? Como eles estão aqui no princípio, eles estão mais para dentro, tá? Mais para dentro, mais para dentro. Então, a circunferência que eles giram é pequena. Eles têm uma velocidade de movimento constante, não altera. Então, como o comprimento da circunferência é pequeno, certo? Eles dão muitas voltas na unidade do tempo, que é um segundo. Porque né, o tempo que eles levam aqui
de um segundo e como o comprimento da circunferência é isso aqui, ó, vamos aproveitar essa circunferência aqui, né? Vamos dizer assim, começa aqui, aí você mede quantos centímetros tem, né? Corta ela e mede quantos centímetros tem. Isso é o comprimento que tem uma fórmula, né? 2πr, né? 2π vezes o raio, né? Então, o raio daqui para o centro, então a gente vê o comprimento dela, tá? Não há muita... Como eles dão, é curto, né? Eles dão muitas voltas. O que acontece? Quando eles dão muita volta, faz com que o próton, o corpo do próton, dê muitas voltas no segundo também. Eles estão aqui dentro. Isso, com muitas voltas, cria a energia cinética do pósitron, ou agora do próton, agora próton, e cria uma energia cinética muito forte, correspondendo à velocidade do próton. Né? Quanto maior a velocidade, mais forte é a energia cinética. Né? Tá certo? Então, é isso que ele está dizendo aqui. Veja bem, no princípio, né, o núcleo do próton, quer dizer, os átomos etéreos que estão ali dentro, é muito compacto. O raio da circunferência onde os átomos etéricos se movimentam é muito pequeno. Percebe? O raio é pequeno. E como a velocidade de locomoção é constante, ela não se altera, né? Eles giram em grande velocidade, dando muitas voltas em torno do centro na unidade de tempo de um segundo. Isso produz, né, grande velocidade de rotação, né, em torno do seu próprio eixo, né, do corpo do próton, né, e com força, né, e maior força da energia cinética. Perceberam? Então, vamos continuar. Aí vamos ver o que está acontecendo. Né? Isso é a descondensação do átomo. Olha, com esse movimento circular, manifesta-se no interior dele, do átomo, né, do próton, a lei de dispersão, ou a força centrífuga, né? Vai centro-fuga, centro-fuga, do centro para fora. Os átomos etéricos vão abrindo mais espaço, aumentando o comprimento da circunferência, levando mais tempo para dar uma volta, diminuindo com isso a velocidade externa do próton. Esta diminuição faz com que diminua também o diâmetro da energia cinética, encontrando ela a mesma capacidade de força mais próxima do núcleo. Então vamos ver aqui, ou do próton. Então o que é que ele está dizendo? Com o movimento circular, né, se manifesta a força centrífuga, que vai fazendo, a força centrífuga vai fazendo com que cada átomo etérico tenha a tendência para se afastar. Né? Ela faz isso. Né? Então, cada átomo etérico tem a tendência para se afastar. Quando eles vão realmente se afastando, né, a órbita que ele tinha aqui, né, a circunferência que ele tinha aqui, que era pequena, a circunferência aumenta, tá certo? Então, como a velocidade dele é constante, cada átomo etérico leva mais tempo do que quando a órbita, né, quando a circunferência era menor. A circunferência é maior, ele leva mais tempo para dar uma volta em um segundo. Tá? Então, como ele dá menos volta em um segundo, faz com que o próton, o corpo do próton, também diminua a velocidade, aqui é o eixo, diminua a velocidade de rotação. Como diminui a velocidade de rotação, diminui a força da energia cinética, que é diretamente proporcional à velocidade. Percebe? Então, o que é que acontece com a cinética? Ela desce mais. Né? A força de rotação do próton faz com que ela se afaste. Né? Quanto mais força, mais ela está lá. Quando vai diminuindo a força, ela diminui a força dela, diminui a rotação, né? Diminui a força dela e ela se aproxima mais do centro, ficando em equilíbrio com a velocidade do corpo do próton. Não é assim? Né? Aqui. Essa diminui.
Então, vou ler de novo, a gente já viu a explicação, né? Com esse movimento circular, manifesta-se a lei de dispersão. Esse movimento circular está se referindo aos éteres, átomos etéricos no núcleo, né? Dispersão, força centrífuga. Os átomos etéricos, né, vão abrindo mais espaço, aumentando o comprimento da circunferência, levando mais tempo para dar uma volta, diminuindo com isso a velocidade externa do próton. Esta diminuição faz com que diminua também o diâmetro da energia cinética, encontrando ela a mesma capacidade de força mais próxima do núcleo. Perceberam? É tudo equilibrado. Né? Deixa eu ver aqui. Agora vem. A diminuição desta velocidade, a diminuição da velocidade de rotação do próton, né? A diminuição desta velocidade não significa que os átomos etéricos que o compõem tenha também diminuído a velocidade. Não, a velocidade é constante. Agora, aumentou a distância, então ele leva mais tempo para dar uma volta. Estão percebendo? A velocidade dos átomos etéricos é constante, porém, encontrando eles distâncias maiores para percorrer, levam mais tempo para dar uma volta, o que resulta na diminuição do movimento do próton. Verdade? Tá certo? Eles abriram aqui né? A distância aqui aumentou, né? A distância aumentou. E então ele leva mais tempo para dar uma volta e diminuiu a velocidade dele. Quando abre mais ainda, né, essa circunferência aumenta o raio aqui, né? Quer dizer, o raio é do centro para cá, né? O raio. Ou o diâmetro, se a gente quiser, que é de uma ponta a outra. Então, o raio duas vezes é um diâmetro. Um raio é metade, outro raio é outra metade. Somando os dois dá o diâmetro. Então, a gente pode dizer um raio ou diâmetro, certo? Então, se o diâmetro vai aumentando, eles vão levando cada vez mais tempo para dar uma volta. Com isso, a energia cinética vai diminuindo e eles também aqui dentro, certo? Vão diminuindo a velocidade deles aqui. A gente vai ver isso. Não vou citar agora não, para não complicar. Né? Então, vem assim, constitui vários átomos, até existem vários anéis. Não. A diminuição desta velocidade não significa que os átomos etéricos que o compõem tenham também diminuído a velocidade. A gente já viu isso, né? A velocidade é constante, não altera. A velocidade dos átomos etéricos é constante. Porém, encontrando eles distâncias maiores, ou seja, o comprimento da circunferência aumentou o diâmetro, né? Aumentou o comprimento. Para percorrer, levam mais tempo para dar uma volta, o que resulta na diminuição do movimento do próprio próton. Diminuindo o próton, diminui o quê? A energia cinética, diminui a velocidade de movimento do próton, a rotação, diminui né? Diminui a energia cinética. Aí vem o movimento de rotação do corpo de cada átomo etérico, vamos lá para dentro, né? Produz energia cinética. Né? Agora, aqui, vamos esquecer esse movimento cá e vamos estudar os. Eu vou botar aqui para a gente localizar. Vamos esquecer esse movimento daqui e vamos pegar agora o movimento de cada átomo etérico. Né? Esqueça isso tudo ali. Agora, um novo estudo. Nós vamos nos referir a cada átomo etérico. Tá certo? Vamos ver. O movimento de rotação, que é em torno do eixo, né, do corpo de cada átomo etérico, produz energia cinética. Né? Todo corpo em movimento é uma energia cinética, não é a lei universal? Né? Foi criada ou manifestada essa lei quando da criação da esfera rarefeita e do movimento dela. Então, ela serve para tudo no universo. Ela não se altera porque as leis criadas por Deus são imutáveis, não mudam nunca, certo? E são eternas na duração. Né?
produz energia cinética, formando um anel concêntrico de alta vibração transversal, que o circunda. Como o próton é constituído de vários átomos etéricos, existem vários anéis concêntricos de alta vibração transversal, e é nesses anéis que os vários elétrons tomam forma. Então, como cada átomo etérico aqui o eixo dele é esse, ou, perdão, o eixo dele é esse, né? O eixo dele é esse. O eixo desse é esse, né? Quer dizer, o eixo ele está numa posição que fica com as órbitas dele transversal aqui, né? Formando um ângulo. Olha, a gente bota o eixo aqui, bota né, nesse sentido aqui, então, fazendo assim, né? Essa parte aqui forma um ângulo de 90 graus. Tá? Todos eles, ok. Então, esse daqui, né, como está assim, ele gira nesse sentido, né, o ângulo de 90 graus é aqui. Então, ele está nesse sentido, tá certo? Por aí vai. Certo? Então, o que está dizendo? Cada átomo etérico, ele vai aumentando, né, essa velocidade. Quando ele gira em torno dele, ele cria uma energia cinética, né? Cria energia cinética em torno dele. Essa energia cinética, né, está, né, muito agitada e abre brechas, né, ou fresta, né, como queira, né, fissura, qualquer coisa assim. E com a lei do movimento, ele se transforma num buraco, num furo giratório, né, num vórtice. Né, pode chamar como quiser, tá certo? Então, agora, nós vamos ver essa explicação mais adiante, só vou ficar até aqui, que a gente vai ver agora o que acontece com essa energia, né? Porque aqui criou a energia cinética pelo movimento dele, de rotação dele, tá certo? Vamos dizer que aqui seja energia cinética, certo? Agora, nessa energia cinética, criou vórtices, né, buracos. Então, vamos ver agora o que vai acontecer com isso. Né? Tá certo? Vamos ver o que é que vai acontecer. Né? O movimento de rotação, né, do corpo de cada átomo etérico produz energia cinética, né? Ali, formando anel concêntrico, né, de alta vibração transversal que o circunda, já vimos. Como o próton é constituído de vários átomos, bom, isso aqui, né, está dizendo que, como o próton é constituído de vários átomos etéricos, bom, no mínimo, para formar um próton, ou pósitron, no caso, o princípio, é necessário cinco, né? É necessário que tenha os cinco átomos etéricos, os cinco. Se faltar um, dissolve tudo. Qualquer um que falte, dissolve tudo. Ou cinco, nada. Certo? Ou cinco, nada. Então, como ele é formado de vários átomos etéricos, e agora aqui não quer dizer que só tenha cinco átomos etéricos, né? A gente já estudou isso. Né? O número de cada átomo etérico é aleatório. Uns têm mais, outros têm menos, tá? Mas tem que ter os cinco, tá certo? Então, diz assim, né? Como o próton é constituído de vários átomos etéricos, existem vários anéis concêntricos de alta vibração transversal. E é nesses anéis que os vários elétrons tomam forma. Né? Aqui. Existe essa, né? Que é o- a energia cinética. Né? A energia em cada anel se encontra em estado muito agitado, fazendo surgir espontaneamente pequena abertura ou brecha em sua textura. Cada brecha da energia torna-se um vórtice pela manifestação da lei do movimento circular. Né? A lei do movimento a gente estudou lá, né, quando Deus, né, criou um movimento circular em torno dele, que criou a esfera rarefeita. Então, essa lei está, né, se manifesta em todo o universo, desde, desde a menor partícula que temos aqui, que é o átomo etérico, ele vira, tem essa lei do movimento, ele,
até os planetas, até as galáxias. Elas têm esse movimento girado. As nebulosas, os sistemas solares giram também. Tá? São dois movimentos, tá certo? Porque é uma lei universal, ela se manifesta em todo o universo. Não quer dizer, só se manifesta no planeta, mas no átomo não. Não. Da mesma forma como manifesta no átomo etérico, aquela bolinha, que é o princípio de tudo, se manifesta numa nebulosa, numa galáxia, tá certo? Então, é, a alta vibração transversal e a nesse anésio, vou ler de novo. O movimento de rotação do corpo de cada átomo etérico produz energia cinética, a gente já viu, né? Formando anéis concentros de alta vibração transversal que o circundam. Como o próton é constituído de vários átomos etéricos, a gente já viu aí, são 5 no mínimo, né? Existem vários anéis concêntricos de alta vibração, cada um átomo etérico tem os seus anéis concêntricos, cada um tem o seu, já é de uma velocidade, a velocidade dele que ele gira, né? A forma de onda, tá? O movimento dele, né? O ângulo que ele está, né? Nesse gráfico cartesiano, né? Cada um está numa direção. Existem vários anéis concêntricos de alta vibração, né? Transversal, e é nesses anéis que os vários elétrons tomam forma. Aqui é vibração transversal, e pode dizer um ângulo de 90 graus. Por aí. Agora vem, a energia em cada anel se encontra em estado muito agitado, fazendo surgir espontaneamente pequenas aberturas ou brechas da textura. Essa já está. Tornando-se vórtice, manifestando a lei do movimento, através do qual a substância. Agora aqui é que está. Cada brecha da energia torna-se um vórtice pela manifestação da lei do movimento. Através desse vórtice, a substância etérica, agora que a gente vai ver isso, hein? Aqui é que está a coisa. A substância etérica gira rapidamente, formando um arco na matriz etérica do próprio próton. Então vamos ver o que é a substância etérica. Veja bem, a gente viu, né, a energia cinética, né, que tem abre brecha na sua textura, tá lá, a energia cinética. Agora nós vamos ver a substância etérica, que é outra coisa, tá certo? Então vamos ver aqui, olha. Aqui né, é a energia cinética, que está, né, tá bem ativa aqui, abre brecha, cria um vórtice e tal. Agora, a substância etérica, que essa energia cinética é gerada o eixo está aqui, é gerada pelo movimento de rotação dele, tá? Em torno do seu próprio eixo. Aí cria energia cinética, né? Agora, nesse átomo, não é essa energia cinética daqui, não, de fora, não. Essa energia cinética aqui é do próton, do corpo do próton. Eu disse para a gente esquecer tudo, a gente está agora analisando o comportamento de cada átomo etérico dentro do núcleo, né, do próton, tá certo? Então, a substância etérica, quer dizer, esse corpo aqui é de éter, prana, o negro. Esse é do éter prítio, o amarelo. Esse é do éter tejas, ou vermelho. Esse é do éter azul, ou vaiu. Esse é do éter apas, ou branco. Tá certo? Então, aqui, ó, em forma. Quando a gente for estudar o ser humano, a gente vai ver que ele forma o plexo braquial no homem. Né? É o loca da energia preta, prana, vai no homem, ele é utilizado para o sistema respiratório. Né? Esse aqui, Prit, é usado para ele tem as formas, né? No caso, a gente diz que Deus distribuiu as formas entre os éteres, né? Então, no plano astral existe N formas de órgãos, né, que formam sistemas respiratórios
o espírito separou para que esse tipo aqui. A gente vai estudar quando for a criação da alma, certo? Então, esse aqui é o sistema respiratório. Este aqui é o plexo do sistema cardíaco, ou circulatório. Este aqui é o sistema nervoso, né? Os sistemas nervosos. Esse aqui entra, né? Esse aqui é o chakra, né? Coronário, que se chama, eu não sei. Eu prefiro dizer que está na cabeça, é na moleira, quando a gente nasce, aquela parte, né, ali, certo? Então, esse aqui fica próximo do coração, esse fica na garganta, tá? Diz assim porque em outras, né, estudando, né, o hinduísmo, o budismo, né, pode ser que tenha outro nome, né? Então, não sei. Esse aqui fica na moleira, né? É o sistema nervoso. Esse aqui fica entre as sobrancelhas, tá? Plexo frontal, a gente chama frontal. Então, ele tem aquelas três qualidades das energias que faz com que o universo funcione, né? Que é a energia táctil, a energia imaginária e a sensitiva, certo? E esse aqui tem as formas de um sistema, dos sistemas digestivos, tá? Tá certo? Então, cada um, e só isso, Gilberto? Não, tem outras. Aqui, esse aqui é olfato, também é vontade, né? Então, tem uma opção de coisa. Certo? A gente vai ver isso aí, tá? Então, quando ele vai acelerando a velocidade, porque quando o vórtice condensou, diminuiu a velocidade do éter, condensou ele. Mas agora, com o movimento, ele está descondensando, né? Transformando, libertando a energia que está aprisionada como condensação. Essa energia que vai sendo libertada, certo? Ela vai passar pelo vórtice daqui, da energia cinética, né? Esse vórtice suga essa energia, certo? E manda ela para cá. Ela aí vai se chocar aqui na matriz do próton, tá certo? Então ela sai, essa é a substância etérica, ela vai, a energia está livre, né? O éter prana, a energia do éter prana que se libertou, é sugada, é aproveitada, né? Ela é sugada por esse vórtice e vem em ondas, tá certo? A luz é onda, não é uma partícula, a luz é onda. Então ela vem, passa pelo vórtice e se choca aqui, né? Na energia cinética, tá certo? Então vamos ver o que é que ele está dizendo aqui mais. É, manifesta, né? A energia em cada anel se encontra em estado agitado, né? Fazendo surgir espontaneamente pequenas aberturas ou brechas em sua textura. Isso é energia cinética, né? Na brecha de cada energia torna-se um vórtice manifestado pela lei do movimento, através da qual a substância etérica, agora é isso que a gente estudou, ele vai passar pelo vórtice que é gerado, que é criado na energia, né, cinética. A energia cinética é um canal que abre para que a substância etérica venha, né, para a parte externa do próton, ou elétron. Tá certo? Tá certo assim? É certo. Simultaneamente, em cada átomo etérico que alcança o equilíbrio, manifesta a ação do golpe de luz do éter que constitui o seu corpo, fazendo a velocidade da vibração aumentar. Né? Aqui. A velocidade da vibração aumenta, que o vórtice diminuiu a vibração até chegar a um ponto de condensação, né, de matéria. Tá certo? Agora, o golpe de luz bate, acelera, a gente vai ver isso legal. Quando na criação do elétron, a gente estudou isso. Né? Essa energia vai sendo liberada, né? Ele está dizendo aqui. Né? Concomitantemente, em cada átomo etéreo que alcança o equilíbrio, manifesta a ação do golpe de luz do éter, que constitui o seu corpo. Quer dizer, o amarelo é a energia amarela que bombardeia, o preto é a energia, o éter preto que bombardeia, o azul é a energia azul que bombardeia, né? Todas
fazendo a velocidade da vibração aumentar. Ô, Gilberto, por que que a outra não bombardeia? Olha a posição do eixo de cada um, tá? Tum, tum, tum. Tá certo? Aí não há bombardeio. Se fosse assim, o outro aqui junto, ou aqui junto, aí sim, a condição. Mas aí não. Tá? Cada um está numa direção. Então, concomitantemente, em cada átomo etérico que alcança o equilíbrio, manifestação do golpe de luz do éter que constitui seu corpo, fazendo a velocidade aumentar. É um catalisador, né? Quando o golpe de luz, quando se choca nele, acelera, né? Bate e acelera. Essa energia, a energia etérica, né? A energia etérica do corpo, essa energia passa através do vórtice, reduzindo a velocidade, a energia, tá vendo? Energia. Passa através do vórtice, né? Diminuindo a velocidade da vibração, até que alcança a etapa imediatamente inferior em que é luz e pode ser medida. Lembra da tabelinha? Né? Que era a luz, baixa da luz, a energia na etapa aqui. Vamos dizer que aqui é a separação, aqui é primeiro grau, aqui é segundo grau. Então a energia aqui, ela baixa de vibração, quando ela chega aqui é luz. Baixa mais de vibração, chega é calor. Baixa mais de vibração é corrente. Assim, certo? Lembra? Eu não botei a tabelinha hoje, não. Esqueci. Falha nossa, falha nossa. Ela está até aqui, mas eu não sei onde é. Não quero perder tempo procurando. Né? Aí ela vem assim, ó, ela baixou a vibração, né? Ela entra como luz. Né? As ondas de luz transformam-se instantaneamente em partículas, ou seja, elétrons, porque aqui ainda não é o elétron. O elétron ele é ele tem um corpo, tem uma massa, o elétron, que essa massa é gerada pelo atrito, né? Porque tem a luz, né? A onda de luz, atrita no arco da matriz do próton. Ou seja, não, eu vou ler todo, depois a gente fala. É nesse arco que o elétron aparece e desaparece sem nenhuma motivação. Certo? Quando recebe o golpe de luz do éter, aumenta a velocidade da vibração da luz, passando para a quarta dimensão, ficando invisível. Essa conversão é o salto quântico, é a conversão do amor em luz, tá certo? Então, eu vou chutar aqui, eu vou ver se eu lembro, né, a tabelinha onde está. Eu tenho a impressão que está, não sei, parece que é 37. Isso, matei a pau. Estou ficando bom. Não duvide, não. Velhinho. Certo? Aqui. Como a gente está pegando, como sempre a energia baixa a vibração, então quando ele quiser formar átomos aqui, né, ele vai pegar essa energia, o vórtice, certo? Quando ele quiser pegar, cada uma energia dessa é melhor do que a outra, né, mais aperfeiçoada. Quando ele quiser criar qualquer átomo aqui, qualquer coisa, ele vai pegar essa energia. Quando ele quiser nessa, no segundo grau aqui, ele vai pegar essa energia. Quando ele quer, a gente está estudando a mais baixa, né? Sim. Então ele pega essa energia, ele baixa a vibração até que é luz. Então é essa luz, né, que entra, que é, né, é onda, né? Ela vai assim. Essa energia que entra no vórtice da energia cinética gerada pelo movimento do átomo etérico. Percebe? Assim. E tá bom, agora aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou chamar isso novamente e vou para a 44, né? Por aqui. Ah, não estou perdendo tempo agora. Aquele tempo que eu perdi está indo embora. Então vamos ver aqui. Né? Então diz assim, as ondas de luz transformam-se instantaneamente em partículas, ou elétrons, quando se atritam, né, com o arco na matriz do próton. Vamos ver? Ah, aqui. Aqui a matriz é a energia cinética gerada pelo movimento próprio. Então, quando né, a substância etérica
como luz, passa pelo vórtice, chega aqui, se choca e se torna uma partícula, o elétron, né, na matriz do próton, né, no arco, né, no arco da matriz do próton. A gente viu aqui na semana passada, né, a gente estudou, que aqui, vamos dizer, seja a linha, né, essa aqui, essa linhazinha aqui, né, seja essa linha da energia cinética. Quando vem, né, pelo vórtice, vem a luz, né, em ondas, então a luz vem em ondas, chega, cara, que história é essa, rapaz? Não, não quero isso, não, vou pra cá. Não pode se elogiar, rapaz, é fogo, né? Elogia, mas vai acender, tá? Dois, um. Então, vem essa onda aqui, ela vem, aí chega aqui, aí forma um arco, né? Como um arco de flecha, né? Tá? Forma um arco, tá certo? Então, ele forma um arco na matriz, né? Passando, quando recebe o golpe de luz do éter, né? Vamos começar de novo. As ondas de luz transformam-se instantaneamente em partículas quando se atritam com o arco na matriz do próton, ali que eu mostrei, né? É nesse arco que o elétron aparece e desaparece sem nenhuma motivação. Então a gente vai ver por que ele aparece e por que ele desaparece, né? Então, quando ele recebe o golpe de luz do éter, aumenta a velocidade da luz, passando para a quarta dimensão, ficando invisível. Esta conversão é o salto quântico. Então, eu vou botar de novo naquela, né? É aqui mesmo, 37. Aí eu vou pegar aqui, porque aí a gente vai ver. Né? A imagem é melhor do que o enunciado. Deixa, rapaz. Então, é aqui. Né? Ele é luz, fica na quarta dimensão. Vamos dizer que aqui seja a terceira dimensão e aqui a quarta dimensão. Aqui a quarta, aqui a terceira. Essas linhas aqui dividem. Então a energia está na quarta dimensão, a gente não vê. E a energia a gente não vê. Aqui é o elétron, né? Está com energia. Quando ele trabalha essa energia, né? E ele devolve para o núcleo dele, que é o átomo etérico, o elétron, ele trabalha, ele recebe energia, ele é criado e continua recebendo energia do éter. E ele trabalha essa energia do éter e devolve para o átomo etérico, para o átomo etérico. Então, quando ele recebe o golpe, né, o fóton, um quantum, como queira chamar, né, uma quantidade de energia que o átomo etérico manda para ele, elétron, ele aí aumenta a velocidade e passa a ser energia. Ele é luz, recebe energia, sobe, ele recebe, né, a energia do próton, do átomo etérico. Ele aumenta a velocidade e passa a cá. Ele trabalha essa energia, certo? E devolve para o átomo etérico. Quando ele devolve, ele baixa a velocidade dele e aparece como luz. Quando ele recebe nova onda de luz do átomo etérico, ele sobe de novo, desaparece. Ele trabalha essa energia e devolve para o átomo etérico. A energia com maior vibração, né? Com maior vibração. Ele devolve para o átomo etérico. Aí ele fica como luz. O átomo etérico manda. Veja bem uma coisa interessante. Toda vez que o átomo etérico manda energia para ele pega, passa para a quarta dimensão e trabalha essa energia. Ele aumenta a velocidade dessa energia e chega e envia para o átomo etérico dele. Ele aí aparece como luz. Esse aumento da velocidade da energia aumenta a velocidade do átomo etérico, né? Do corpo, do éter do corpo do átomo etérico. Aumenta. Então, essa energia que ele enviou é uma energia mais forte.
O átomo etérico foi mais forte, manda energia mais forte para ele de novo. Ele recebe essa energia mais forte, acelera sua velocidade vibracional e passa para a energia, trabalha essa energia, aumenta a velocidade vibracional e devolve para o átomo etérico. E fica nesse círculo virtuoso, né? Círculo virtuoso, tá certo? Não é aqui mesmo. Então a gente vai voltar para 44, 37, 44. Certo? Agora vamos ver. Né? As ondas de luz transformam-se instantaneamente em partícula elétrica quando se atritam com o arco na matriz do próton. Beleza. É nesse arco, né, o arco que a gente mostrou ali, que o elétron aparece e desaparece sem nenhuma motivação. Ele só aparece naquele lugar. Quando recebe ele, né, quando recebe o elétron, quando recebe o golpe de luz do éter, ou seja, pode ser um fóton, é uma unidade da luz, né? Um quantum, que é uma unidade, né? Quando ele recebe o elétron, ele aumenta a velocidade de vibração dele, né? Como luz. Então, quando ele aumenta, ele passa para a quarta dimensão como energia, tabelinha, né? Luz embaixo, energia em cima, ficando invisível, né? Esta conversão é o salto quântico, é a conversão do amor em luz, né? Então, veja bem, esse trabalho do elétron, né, veja como é sublime esse trabalho, certo? Então, a gente pode dizer que existe uma, né, como a gente viu na semana passada, uma gravitação particular entre o elétron e o próton, o átomo etérico, perdão, o átomo etérico. Uma gravitação particular, né? Um alimenta o outro alimenta um, certo? Existe essa sensação de amor incondicional entre eles. Se ajudam mutuamente, né? Essa manifestação do amor de Deus mostrada através do trabalho sublime do elétron. Vocês estão percebendo assim? Então, é a conversão, né, do amor em luz, da luz em amor, e é o salto quântico, né? É do amor em luz. É a conversão do amor em luz. Esse trabalho sublime do elétron, né, é a manifestação, a manifestação, na conversão do amor e luz, é a manifestação do amor de Deus, né, através do trabalho do elétron. Veja que até no mineral existe amor. O amor se manifesta. O amor está em toda parte do universo. Né? Tá certo? Então diz assim, aí vem assim. No princípio, o próton tem o elétron o mais afastado possível, isto motivado pelo grande movimento que os átomos etéricos lhe produzem em virtude do pequeno comprimento da circunferência que ocupam. Certo? Não falamos isso? O pequeno, né? E essa porcaria aqui, essa, por quê? Sei lá. O pequeno comprimento da circunferência, os átomos giram em alta velocidade, tá certo? Com isso, eles têm, né, a órbita dele, né? No princípio, eles têm o mais afastado. Como a velocidade deles, né, de rotação é maior, o que acontece, né? Quando a velocidade é maior, a energia cinética é maior, fica mais afastada do átomo etérico. Quanto maior a velocidade aqui, maior é a energia cinética, maior é a distância que ela chega, né? Pela força de centrífuga, ela vai para mais distante, né? Quando isso aqui for diminuindo, ela vai chegando mais para dentro. Está entendendo? Por quê? A força da energia cinética é diretamente proporcional à velocidade do corpo, né? Que está gerando, tá certo?
No princípio, o próton tem um elétron mais afastado possível, isto motivado pelo grande movimento dos átomos etéricos que ele produz em virtude do pequeno comprimento da circunferência que ocupam. Ficou claro? Aí vem, ó, com o aumento da vibração, o átomo etérico vai se aperfeiçoando, tá vendo? Quando aumenta a vibração, a matéria fica menos densa e mais energia. Certo? Isso é a lei do aperfeiçoamento. Ficando menos denso e com isso diminui a força de compressão, né? Dando mais espaço às partículas do absoluto pela diminuição do calor, ficando mais rarefeito, levando mais tempo para não girar em volta do eixo e com isso diminuindo a força da energia cinética. A expansão do anel, que é produto dessa energia, diminui, ficando mais próximo do núcleo. Então, o que é que a gente está olhando aqui? O que está dentro do átomo etérico, tá certo? Nós estamos estudando o que é que tem aqui dentro de cada átomo etérico, partículas do absoluto. Quando vai aumentando a velocidade, né, dentro das partículas, que é calor, e eles vão diminuindo esse calor, e as partículas vão girando. Né? Com esse giro, gira mais depressa o átomo etérico, tá certo? Quando ele gira mais depressa, ele se afasta do centro. Esse movimento faz com que diminua a energia dele. Né? Com o aumento da vibração, o átomo etérico vai se aperfeiçoando, ficando menos denso e, com isso, diminui a força de compressão, dando mais espaço às partículas do absoluto, né? Dando mais espaço às partículas do absoluto que está dentro do átomo etérico, pela diminuição do calor, ficando mais rarefeito, levando mais tempo, é o contrário, né? Levando mais tempo para dar um giro em volta do eixo. Né? Então, os átomos etéricos que estão aqui dentro vai diminuindo o calor, que é a força que comprime eles. Então, eles vão dando, abre, né? A circunferência fica maior, né, dele. É a mesma lei. Já reparou que é a mesma lei? Isso aqui faz, os átomos, as partículas do absoluto que estão aqui dentro, faz o próton, o átomo etérico girar. Hum? Os átomos etéricos girando, faz o próton girar. Tá entendendo? Legal, né? A perfeição da criação. Né? Diminui o calor, ficando mais rarefeito, levando mais tempo para dar um giro em torno do eixo. Com isso, diminui a força da energia cinética, né? A expansão do anel, que é produto dessa energia, diminui, ficando mais próximo do seu átomo. Aí o que é que acontece aqui? Quando a gente vai ver o nêutron, né? Aqui diminui, aumenta o diâmetro aqui dentro das partículas, diminui a velocidade de rotação, diminuindo a velocidade do corpo, né, girando em torno do seu eixo, o que é que acontece? Diminui a energia cinética. Como o elétron, ele fica aqui no arco, né? O elétron fica aqui. Diminuindo a energia cinética, esse arco vai entrando. Tá vendo? Vai entrando, vai entrando. Tá certo? Quanto mais menor for a velocidade, menor é o raio da energia cinética. Então ele vai entrando aqui no núcleo, no corpo do próton. Tá certo? A gente vai ver isso na próxima semana com o estudo do nêutron. Tá certo? Então diz assim, ó, diminui ficando mais rarefeito, né? Com isso diminui a força da energia cinética. A expansão do anel, que é produto dessa energia, diminui, ficando mais próximo do átomo etérico. Tá certo? Veja bem, aqui. Vai diminuindo, o elétron que está aqui, ele vai diminuindo a velocidade, diminui a energia cinética, o elétron vai diminuindo, ficando mais próximo do seu átomo etérico. Cada um fica mais próximo do seu, tá certo? Né? Do seu átomo. Como o elétron, aí é que vem, necessita de uma capacidade de força constante para se manter.
aproxima-se do núcleo e toma lugar no nível de energia que ele oferece àquela capacidade de força constante que o mantinha. Tá certo? Então, como o elétron ele precisa, né, ele navega sempre aqui na força, né, da energia cinética, então ele vai entrando até que fica mais próximo, né? Quando ele entra aqui, né, ele está aqui fora do próprio, ele vai entrar aqui, certo? Aqui, vai ficar aqui dentro. Aí o que é que vai acontecer é o que a gente vai estudar na próxima semana, tá certo? Então, aí a cada passo, deixa eu ver se eu já antecipo aqui alguma coisa, às vezes eu não antecipo, né? A cada passo que aumenta a velocidade da vibração, a energia que fundiu o átomo etérico vai se dispersando, diminuindo o calor, né? Diminuindo a força concentrada, fazendo o elétron circular mais próximo do seu átomo etérico, ou seja, a penetrar a barreira nuclear, né? O núcleo, o próton. Aí reunir-se dentro do núcleo, formando deste modo um nêutron, que a gente vai ver na semana que vem, certo? Então fica aí, eu espero que a gente estude, né, todas esse percurso, né, essa descondensação do átomo, dos átomos, né? Os átomos estão se transformando, eles não são fixos, né? O átomo de oxigênio é oxigênio eternamente, não, o flúor, cloro, né, lítio, sódio, entendeu? Nada, boro, alumínio, galho, não, não, não. Oxigênio, enxofre, selênio, polônio, não. Todos eles estão diminuindo o número atômico por esse processo aqui. Esse é o processo que acontece em cada próton de cada éter, de cada átomo físico, ou átomo, né, que a gente conhece aqui. Né? A gente vai estudar isso, tá certo? Então a gente vai mostrar espiritualmente, né, pela ciência espiritual, mostrando que tudo está em transformação, tudo está em evolução, nada está estático, nada está parado, tudo está em movimento, porque existe a lei da vibração e existe a lei do movimento, que são, né, leis imutáveis e eternas na duração e que se manifestam em todo o universo, tá certo? Então, meditem sobre tudo isso, estudem, né, se achar necessário, se isso, né, se identifica com o sentimento de cada um, né, se não se identificar, paciência, né, não estude. Ou se quiser estudar, que isso já fica gravado e qualquer dia, né, que se manifestar diante de você este assunto, você, agora entendi, né, daquele estado. Aí agora passa a ser a sua verdade, né? A nossa verdade é só quando o que está externo se identifica com o que está interno, né? Então, antes de desperta, acorda essa vibração que estava latente, e aí passa a ser, né? Passa a ser, né, um componente, né, do nosso sentimento, do nosso cabedal de conhecimento, tá certo? O processo é mais ou menos assim, tá? Então, medite sobre isso e até a próxima quinta-feira, se o bom Deus permitir, e recebam, então, um abraço excêntrico. Até lá.